Graça e paz, irmãos. Amém. Boa noite. Eu convido todos a abrirem juntamente comigo as suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 2. Os pré-adolescentes podem sair para a sua sala, certo? Com aqui ao lado. Atos, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 42. Peço que quem for achando fique em pé, para que eu saiba que você encontrou, e em reverência à palavra do Senhor. Atos, capítulo 2, a partir do verso 42, diz o seguinte: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na simpatia de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nos colocamos diante de Ti nessa noite, Senhor. E te pedimos que o Senhor continue falando conosco, como o Senhor já tem falado conosco, Pai. Através das músicas, Senhor, da canção do nosso coração, a nossa terra, nos dando a oportunidade de Te louvar, Senhor, com a nossa cultura. Senhor, nos dando também a oportunidade, Senhor, de contribuir com a Tua obra, seja aqui localmente, seja no sertão, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por aquecer os nossos corações com o testemunho dos nossos irmãos, que têm trabalhado tão fielmente, Senhor, no sertão, que têm trabalhado e dado as suas vidas em prol do Teu reino, Senhor. Eu te peço, Pai, que Tu venhas falando conosco. Fala de acordo com a Tua vontade e escreve, Senhor, em nossos corações a Tua vontade nessa noite. Que não fale eu, mas o Teu Santo Espírito, Senhor. Vai, Senhor, ao coração de cada um, Pai, e planta em seus corações a Tua vontade. É isso que nós te pedimos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Hoje nós iremos falar, meus irmãos, sobre as marcas da Igreja de Cristo. Nos últimos dias, eu tenho sido levado pelo Senhor a pensar muito sobre isso e a sonhar com o que o Senhor tem preparado para o seu povo. E com isso, tomando a história da igreja dos primeiros dias, percebi que há muitas marcas importantes que a tornam singular em seu estilo e propósito, mas que essas marcas são marcas que devem estar implantadas em nossa igreja hoje. Algo que nós também precisamos ter. E o que essa igreja inicial, essa igreja de Atos tinha de tão especial? Será que ela difere em algo daquilo que nós mesmos acreditamos? Irmãos, a igreja fundada pelo Senhor Jesus Cristo após a sua ascensão e inaugurada pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes, ela é a mesma que permanece até hoje. A igreja não muda, a igreja é de Cristo, a igreja é o seu povo. O que muda então? O que muda somos nós. Muitas vezes nós não temos sido como a igreja dos primeiros dias. Ela é a mesma igreja que é santa, una, católica e apostólica, mas não romana. Ela é a comunhão dos crentes de todas as eras, do corpo de Cristo ao redor dos séculos. É a junção de todos os povos em um único ser, que se atavia para a vinda do seu noivo. Nós somos a noiva de Cristo. Na noiva de Cristo, então, não deve haver dissensões, não deve haver intrigas, nem coisa parecida, mas ela precisa ser adornada, cuidada, pura, santa, preparada para encontrar com o seu noivo. Nós devemos estar assim. Então, igreja não tem a ver com placa, igreja não tem a ver com denominação, com seus líderes, com seus fundadores. Ela tem a ver com o seu fundador, que é Cristo Jesus. A igreja é o povo que foi comprado pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário, remida por Ele, santificada pelo poder da sua ressurreição e glorificada pela sua vinda. Isso é a igreja. Amém. Ela é mais do que pessoas, simplesmente.
ela é mais do que placas, ela é um corpo. Nós somos um corpo. E essa igreja, ela está no mundo e ela tem marcas bem características que devem permanecer nelas e que as definem. E a verdade é que a igreja de Cristo tem essas marcas e elas servem para mostrar ao mundo a grandeza do reino de Deus e da sua obra. E quais são essas marcas? Eu convido os irmãos a verem algumas marcas dessa igreja hoje comigo. E a primeira marca está aí no versículo 42, logo no comecinho, quando ele diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A primeira marca da igreja de Cristo é que a igreja de Cristo é uma igreja que é dedicada à sua palavra. Essa é a primeira marca primitiva evidenciada por Lucas. E o fato de que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. E o que era a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos foi recebida diretamente do Senhor Jesus. Eles passaram 3 anos e meio convivendo com Jesus, aprendendo dele o que deveriam fazer, como deveriam viver, os seus aspectos, os seus ensinamentos, para poderem nos ensinar, para poderem repassar aos outros o que aprenderam e viram diretamente do Senhor Jesus Cristo. E no momento em que surge a igreja de Cristo, também surge uma escola. Os professores então eram os apóstolos, e assim todos os que creram, que nos versículos anteriores ficamos sabendo que é cerca de 3.000, eles começam a aprender pelo Espírito a doutrina dos apóstolos. Todos os dias eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Todos os dias eles estavam ali com eles, aprendendo sobre Jesus e seu reino. Então, irmãos, é incompatível pensar que a igreja que tem o Espírito Santo não abraça o aprendizado. Muitos têm dito que o Espírito Santo vem, para que o Espírito Santo tenha liberdade, você não pode estudar muito, você não pode se dedicar muito à palavra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso não é verdade. A igreja de Cristo é uma igreja que estuda. A igreja de Cristo é uma igreja que aprende, uma igreja que está disposta a aprender de Cristo. O Espírito Santo que conduz a igreja a aprender mais dele, a conhecê-lo mais e a crescer nele dia após dia. Infelizmente, alguns pensam que intelectualidade e a busca por conhecer mais ao Senhor é incompatível com essa espiritualidade, e não poderia haver engano maior. Os primeiros cristãos, eles estavam todos os dias perseverando na doutrina dos apóstolos, ou seja, perseverando em aprender mais de Deus e mais da sua palavra. Eles estavam aprendendo como uma criança no jardim de infância, que sempre descobre algo novo. Eles estavam com o mesmo entusiasmo para aprender. Eles estavam aprendendo que Deus estava lhes ensinando a partir dos apóstolos. Nós somos chamados como povo de Deus a aprender mais de Deus e da sua palavra. Todos os dias nós temos que ter uma busca constante pela palavra do Senhor, pelos seus ensinamentos, por aquilo que Ele tem para nos mostrar. A própria Bíblia, ela vai nos convocar lá em Oséias, no capítulo 6, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, em conhecê-lo. A igreja é chamada por Deus para aprender sobre Ele, sobre os seus feitos, sobre as suas obras, sobre os seus atos. E tudo isso só há um lugar no qual podemos aprender, e não é a igreja, é a Bíblia Sagrada. Você pode muito bem vir à igreja, escutar o ensino, e você deve vir, mas se você vem cumprir apenas a sua obrigação dominical, vem apenas para a escola bíblica, vem apenas para o culto à noite, mas que você não busca a Deus em casa, se você não busca aprender a sua palavra, você está fazendo isso errado. Deus nos chama a perseverar todos os dias. Todos os dias nós temos que estar com Ele. O ensino apostólico está guardado para nós na palavra de Deus. Então, apropriem-se dela, comam ela, vivam com ela. Nós temos que viver da Bíblia Sagrada. Quem dera que nós fôssemos como alguns dos morávios, que as pessoas diziam que se riscassem os seus corpos, iam sair em vez de sangue Bíblia deles. Nós temos que conhecer mais ao Senhor. Nós temos que buscar mais pela sua palavra. É digno ressaltar ainda, então, que não pode haver apóstolos hoje, porque essa função não é mais pertinente ao corpo de Cristo. Por quê? Porque se existisse alguém com autoridade apostólica semelhante a eles,
a Bíblia teria que ser reescrita. Aquela revelação foi dada a eles para que eles nos passassem o que receberam do próprio Senhor. Então só eles têm essa autoridade apostólica. Não existem mais apóstolos hoje em dia. Outro fator importante nesse texto, fala no versículo 43, mostrando que muitos sinais e maravilhas eram feitos por meio dos apóstolos. Eles davam testemunho da autoridade apostólica, que os sinais e maravilhas que eles faziam era para mostrar a autoridade apostólica que eles tinham. E quando a gente olha na história da igreja, na história que é revelada na palavra, a maioria dos sinais e milagres geralmente acontecem quando o evangelho está chegando, onde ele está se implantando. Para quê? Para testemunho. De forma que muitas vezes nos locais onde ele já está estabelecido, nós não vemos mais tantos milagres. Mas por que não vemos? Porque não é mais necessário para vermos. Você já tem tudo o que é necessário para acreditar em Deus. A sua palavra está revelada. Então não procure o próximo movimento. Não procure o pastor da cura que vai estar na igreja ao lado da sua casa. Não procure o pastor e o pregador famoso que vai vir, que vai expulsar demônios ou coisa assim. Não. A Bíblia inclusive nos alerta: quando vocês virem sinais e maravilhas e disserem Cristo está ali, não vão até lá, porque Cristo não está ali. Cristo está onde a sua palavra é revelada. Cristo está onde a sua palavra é pregada. Cristo está revelado na sua palavra para você na sua casa. É ali que Deus está se revelando. Outro fator ainda é que não eram todos os irmãos que faziam milagres. Ele diz aqui que os milagres eram feitos pelos apóstolos, com uma função específica. Não eram todos que faziam. Isso nos mostra que nem todos poderemos querer ter a mesma coisa. Nem todos podemos querer ter os mesmos dons, porque são dons específicos para pessoas específicas. Nós temos que pensar no corpo de Cristo, na igreja de Cristo, naquilo que Ele tem preparado para nós. Eu não estou dizendo que esses milagres, irmãos, mais uma vez, não podem ocorrer hoje. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que é mostrado na Bíblia é que esses sinais são realizados para testemunho inaugural do Evangelho, para que ele chegue em determinado local com poder, com graça. Isso não é uma regra. Então, não procurem pelo sobrenatural e pelos milagres em todos os lugares. A igreja de Cristo nunca foi caracterizada por ir atrás dos milagres. Os milagres geralmente perseguem a igreja. A igreja não corre atrás deles, mas Deus manifesta a sua graça através da igreja. Então não corram atrás dos milagres, não corram atrás dos movimentos, mas seja você mesmo um receptor do Espírito Santo e um propagador do Evangelho. Esse é o maior milagre que pode existir. Um pecador vil e frágil como nós, nos tornarmos arautos do Deus vivo. Isso é o maior milagre que pode existir. Nós somos levados a perseverar na doutrina dos apóstolos. E assim, devemos nos deter nas Escrituras, estudá-las, pois a própria Bíblia nos orienta lá em 2 Timóteo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja plenamente preparado para toda boa obra. Que boa obra é essa? A proclamação das verdades de Deus, a proclamação que Deus tem preparado para nós. Então, você já tem tudo o que precisa. Aonde você tem tudo o que precisa? Na palavra de Deus. Nós não precisamos de outras revelações. Somente as Escrituras são capazes de fazer isso. Nada mais. Então, uma marca da igreja de Cristo é que ela é dedicada à palavra de Deus, que ela é dedicada à Bíblia. Se você é igreja do Senhor, meu irmão, você deve ser dedicado à palavra. Não é um conselho, é uma ordem. Você deve se dedicar à palavra. É uma ordem de Deus para nós. Nós devemos buscar aprender dele através de seus ensinos, e isso deve ser feito de modo constante. E para isso, o próprio Deus nos dá ferramentas para que aprendamos. Então nós precisamos fazer bons usos dessas ferramentas. A palavra de Deus, Ele nos dá o Espírito Santo como conselheiro, Ele nos dá bons pastores para nos ensinar a palavra, Ele nos dá bons professores de escola bíblica,
Ele nos dá bons líderes de agrupos para que nós aprendamos. Ele nos dá a possibilidade de homens de Deus terem escrito livros explicando a palavra para nos ajudar. Nós temos ferramentas para isso. Então nós temos que buscá-las para aprender mais de Deus e da sua palavra. Nós somos chamados a fazer tudo o que pudermos para aprender mais do Senhor. Essa é uma marca da igreja. Devemos ter um bom tempo dedicado de estudo da palavra de Deus em nossos lares, em nossas casas, sozinho e em família. Devemos buscar aprender de Deus na escola bíblica, durante a exposição da sua palavra, como estamos fazendo agora, e também nos momentos de comunhão em nossos lares. Você é a igreja de Deus? Amém. Então aprenda de Deus. Busque a sua palavra. Cresça através dele. Busque aprender mais de Deus. John Stott, ele costuma dizer, e ele disse certa vez no livro A Igreja Autêntica, um dos últimos livros que ele escreveu, ele diz o seguinte: uma igreja viva é uma igreja que aprende, uma igreja submissa à autoridade do ensino dos apóstolos. Os pastores expõem a escritura no púlpito, os pais ensinam as crianças em casa de acordo com as escrituras, e os membros leem as escrituras todos os dias e refletem sobre ela para crescer no discipulado cristão. O Espírito leva o povo de Deus a honrar a palavra. A fidelidade ao ensino dos apóstolos é a primeira marca de uma igreja autêntica e viva. Você quer saber se a igreja é viva, se é uma marca de uma igreja saudável? Olhe como é que ela trata a palavra de Deus. E eu lhe pergunto, como você, como igreja, tem tratado a palavra de Deus? Qual tem sido o teu cuidado para com ela? Ela é um livro que você só pega no domingo para trazer para a igreja? Ela é um livro que fica aberta no Salmo 51 na sua casa? Ou no Salmo 23? Ou você lê dela, se apropria dela, gasta tempo com ela? Gasta horas, quando possível, estudando ela? Como igreja do Senhor, nós somos chamados a aprender mais de Deus. Essa é a primeira marca da igreja de Cristo. Mas o texto de Atos continua. E ainda no versículo 42 há uma outra marca. Ele diz que eles perseveravam na comunhão. A segunda marca é que a igreja de Cristo é uma igreja que ela é dedicada à comunhão. Essa é outra marca importante da igreja. E a palavra utilizada aqui é koinonia, que reflete o estilo de vida comum da igreja de Cristo. Muitas vezes, quando nós ouvimos falar de comunhão, pensamos que comunhão é simplesmente um tempo dedicado para fazer algo juntos, ou então um simples momento de lazer. Isso não é comunhão. Se observarmos o texto, versículos 44 e 45, ele diz o seguinte: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Aí ele continua dizendo: eles vendiam as suas propriedades e bens, repartiam com todos segundo cada um havia de mister. Outra versão vai trazer segundo cada um tinha necessidade. Esses dois versículos nos dão uma dimensão maior do que significa estarmos em comunhão, em perseverarmos e dedicarmos as nossas vidas em comunhão. Porque sabemos o que é que a Bíblia fala, o que é que Deus fala quando bota Adão para dormir lá em Gênesis 2. Não é bom que o homem esteja só. Muitas vezes pensamos nisso apenas em termos do relacionamento marido e mulher, mas isso é verdade em todo relacionamento humano. Não é bom que o homem esteja só. O homem não foi feito para viver sozinho. E nós, como igreja de Deus, não fomos criados para viver sós, mas Ele nos deu irmãos em Cristo. Olha para o teu lado, olha para a família que Ele te deu. Nós somos chamados a viver em comunhão, em comunidade. E observando isso, a igreja é formada e criada por Deus para que nós, seus filhos, possamos viver em harmonia e sendo ensinados na palavra. Os primeiros cristãos entenderam isso bem e se dedicavam à comunhão. E quando a gente fala em koinonia, quando a gente vai olhar os dicionários do grego, ele vai dizer que há 3 possíveis interpretações para esse termo, 3 obrigações pelas quais esse termo era utilizado. E essas 3 podem ser aplicadas à vida da igreja. O primeiro significado possível dessa palavra é a parte que alguém tem em algo, a participação, é ser parte. Isso significa que cada irmão tinha um compromisso de quem de fato fazia parte da igreja de Cristo.
Ele era alguém que se dedicava e tinha cuidado dos outros. Ele se preocupava com os outros, ele se dedicava, ele percebia o que o outro tinha passado. Ele estava em comunhão, ele se sentia parte. Ele não se sentia alguém à parte daquela equipe. Muitas vezes, infelizmente, muitos de nós temos, em nome da comunhão, deixado de perceber o nosso irmão e afastado dele de nós. E muitas vezes também, nós, por não nos acharmos capazes, temos medo de ter comunhão com o outro, porque o outro vai se abrir para nós. Porque o outro vai mostrar quem ele é e você não quer tirar a capa de santidade do teu irmão. Isso é pecado. Deus nos chama para viver em comunidade. Se nós somos parte, nós sabemos das bondades, mas nós sabemos também dos defeitos. E nós convivemos com as vontades, as bondades, as qualidades, mas nós também convivemos com os defeitos e suportamos o irmão, ajudamos o irmão para que ele cresça. Se nós somos comunhão, se nós fazemos parte dessa coinonia, nós somos parte do corpo e nós fazemos por onde ser parte do corpo. Nós nos preocupamos com os outros. Isso tem que partir de nós mesmos. Muitas vezes nós estamos tão acomodados com o nosso pequeno grupo, com a nossa galera, como a gente costuma dizer, com os nossos amigos, que não percebemos o nosso irmão que está do lado precisando de ajuda. Vocês olharam para o que estão do seu lado, agora olhem para aquele que você não fala geralmente. Ele é teu irmão também. Ele é parte do corpo de Cristo também. Você tem que se preocupar com ele também, porque nós somos um corpo. Todos nós somos chamados por Deus para termos parte em seu reino, nos interessando por ele, cuidando e sendo fiéis uns aos outros, cumprindo os seus mandamentos recíprocos. Os irmãos eram dedicados a isso. O segundo significado tem a ver com um compromisso de comunhão. Os irmãos tinham um verdadeiro compromisso de estar juntos. Não era algo que era relegado, que era feito quando dava. Eles realmente se comprometiam em estar juntos. Não é simplesmente passar tempo juntos por passar, mas eles se dedicavam a isso. Eles dedicavam tempo nas suas agendas para estarem com os outros, para se encontrarem com os outros, para ter comunhão uns com os outros, para se interessarem pela vida uns dos outros. Isso é mais, por exemplo, irmãos, do que nos encontrarmos com os nossos irmãos aqui no domingo à noite. Tem a ver com uma vida de comunhão, tem a ver com um compromisso, como é feito no casamento. Quando é o compromisso do casamento? Os dois se tornam uma só carne. Em Cristo, todos nós somos um só corpo. Então nós temos que ter um compromisso de comunhão com os nossos irmãos. Ninguém é feito para ser cristão sozinho. Esse é um compromisso que nós temos. Um compromisso que se faz de se relacionar como o outro, como igreja, chamados para ser o corpo de Cristo e viver unidos. Se um membro sofre, a Bíblia diz, todos sofrem com ele. E por que nós não temos sofrido com o irmão que sofre? Por que não temos nos alegrado com o irmão que se alegra? Muitas vezes, dentro da igreja, estamos tão preocupados com nós mesmos, que às vezes tem alguém precisando do seu lado, pelo menos de um ombro amigo, pelo menos escutar, que alguém lhe escute, que alguém lhe dê um conselho, que alguém lhe dê um abraço. Mas você está tão preocupado com você mesmo que não presta atenção mais. Isso não é ser corpo de Cristo. Corpo de Cristo é um compromisso de comunhão. E o terceiro significado de coinonia tem a ver com ofertar, coletar e contribuir com o próximo. Isso significa que nós temos que estar atentos aos que os outros irmãos precisam ou necessitam, não só materialmente, mas também espiritualmente. Estar prontos para ofertar nosso tempo, a nossa dedicação, se precisar, os nossos recursos ao próximo. Isso significa que temos que estar atentos uns aos outros. Os irmãos entenderam isso a tal ponto de venderem suas propriedades quando era necessário para partilhar entre si o produto delas, por causa da fome, do auxílio. Todos esses três sentidos da palavra se encontram nesse texto. Lucas fala que eles perseveravam e se dedicavam a esse tipo de comunhão. Um compromisso, um ser parte e um ofertar e contribuir. Eles reconheciam e entendiam que fazia parte de algo maior do que eles.
que é a igreja de Cristo, e que tinham que se dedicar e cuidar uns dos outros, e que suportar uns aos outros, e que ajudar uns aos outros, que terem comunhão uns com os outros. Eles eram compromissados em ter comunhão, faziam esforço para se manterem unidos. Eles também contribuíam para os irmãos que precisavam e estavam sempre atentos à necessidade dos outros. Eles eram dedicados à comunhão. E percebemos também no versículo 46 que eles dizem: e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Irmãos, sabe o que aqui está dizendo? A igreja se reunia. A igreja perseverava unânimes. Mais de 3.000 pessoas perseveravam unânimes. Como isso é possível? A resposta está aí no templo e nas casas. Não é possível se manter uma comunhão com 3.000 pessoas se nós não temos compromisso com elas. Na verdade, há uma tendência natural de que quanto maior uma igreja se torna em número de membros, mais individuais se tornam as relações. Por vezes, as multidões mais dificultam do que ajudam e contribuem na comunhão. São muitas vezes grandes agregações, agregam muita gente, mas poucas vezes são grandes congregações, onde essas pessoas que se agregam estão juntas. Nós somos chamados a sermos congregações, a sermos comunidades de fé, a estarmos juntos. E para que isso não ocorresse, que todos permanecessem unidos, eles gastavam tempo também em seus pequenos grupos. Eles dedicavam a se estar no templo, mas também se dedicavam a estar partindo o pão nas suas casas. A verdade é que a igreja deve sempre caminhar com esses dois lados. São duas pernas da igreja. É extremamente necessário o encontro para adoração na grande congregação, onde nós temos como ver maior parte do corpo de Cristo. Mas é também isso aqui, um ajuntamento bíblico. No entanto, não é só este ajuntamento bíblico que vai produzir os frutos de comunhão na sua vida. Não tem como você ter uma comunhão profunda com a igreja de Deus se você vê ela apenas uma vez por semana. Se você só fala: oi meu irmão, a paz do Senhor, como é que você está? E vai embora. Seu irmão diz: eu não estou muito bem, eita, tem que resolver alguma coisa. Não é assim. Você não vai ter comunhão com o seu próximo íntima, como Deus quer, se você só se encontra com ele uma vez por semana. É impossível. Mas eles se dedicavam a ter um ajuntamento, para que você experimente, meu irmão, essa verdadeira comunhão que o Senhor tem preparado para o seu povo e que Ele nos chama a ter. É necessário que o povo esteja unido. É necessário que exista um movimento de integração entre os próprios membros. A igreja de Atos fazia isso. Eles se reuniam no templo, mas também reuniam-se em grupos pequenos para terem grupos de comunhão. Eles buscavam ter coisas em comum. Eles se partilhavam e se preocupavam uns com os outros. Então deixe-me perguntar a vocês, por exemplo, qual foi a última vez que você ajudou algum irmão daqui da igreja em alguma necessidade que ele tinha? Tenta lembrar aí. Ou, qual foi a última vez que você foi à casa dele? Isso é comunhão. Isso é ter tudo em comum. O apóstolo Paulo, por exemplo, por diversas vezes em suas cartas, ele falava abertamente sobre a ajuda aos santos, sobre a ajuda que aqueles irmãos davam aos santos, contribuindo em dinheiro, contribuindo abrindo as suas casas e tendo comunhão nas suas casas. Ele não pensava que isso era menos importante do que o Evangelho, porque tem gente dizendo que o importante é pregar o Evangelho, e eu vou e prego o Evangelho, mas pessoas não se convertem porque eu não vivo o Evangelho. Pessoas se rendem ao Senhor através do Espírito Santo quando você vive de fato o Evangelho, quando o seu testemunho é digno de confiança. Ele não pensava que a contribuição aos necessitados da igreja era menos importante do que o Evangelho. Não, para Paulo era a mesma coisa. Ele se preocupava com os irmãos que estavam passando necessidade. Quantas vezes nós temos nos preocupado com os irmãos de Barra de Ortiz? Quantas vezes nós temos nos preocupado com os irmãos que estão lá em Fonseca, com os que estão ribeirinhos na Amazonas, com os que estão passando dificuldades do outro lado do mundo? Quantas vezes nós temos contribuído para que eles se sustentem?
para que eles tenham uma melhor qualidade de vida. Muitas vezes gastamos os recursos que Deus nos deu para a sua obra com nós mesmos. Eu não estou dizendo para você dar tudo que Deus lhe deu, não. Mas aqueles a quem Deus dá mais, Ele dá por uma razão, para que Ele possa contribuir com o seu reino de uma maneira mais forte. Então, se Deus tem te dado mais, em qualquer assunto, em qualquer local, a quem mais é dado, mais é cobrado. Seja palavra, seja recursos. Se Deus tem te dado, é para que você trabalhe para o bem dele. É para que você trabalhe para a sua obra. Isso é o que Ele espera. Qual foi, irmãos, então, também, a última vez que você serviu aos seus irmãos lhe prestando assistência espiritual? Que você soube que alguém estava precisando e foi fazer uma visita a seu irmão para orar com ele, para interceder por ele. Ou então que dobrando seus joelhos em sua casa você fez isso. Qual foi a última vez que você lhe ofereceu um ombro amigo, intercessão, um conselho de acordo com a palavra de Deus? Se dedicar à comunhão é estar preocupado com a vida espiritual do seu próximo. É estar preocupado com o andamento da vida do seu próximo, do seu semelhante. Com qual frequência você tem tido contato com seus irmãos para orarem, para compartilharem vida, para fazerem programações juntos, para jogar um jogo, para fazer alguma atividade de lazer? Isso também é comunhão. Qual foi a última vez que você tem feito isso? Qual tem sido a frequência dos encontros de comunhão semanais que a igreja proporciona, como os agrupos e os ministérios da igreja? Qual foi a última vez que você participou de um deles? Os primeiros cristãos, eles se dedicavam a isso. Eles eram dedicados à comunhão em todas as suas esferas. A verdadeira e autêntica igreja de Cristo deve ser dedicada a isso. E por falar em pequenos grupos, esses são meios bíblicos de mantermos a comunhão. O próprio texto lido apresenta que esse encontro era feito no templo e nas casas. Não dá para caminhar de maneira saudável apenas com uma das pernas. Precisamos das duas, precisamos ir ao templo, precisamos da grande congregação, precisamos servir uns aos outros, precisamos da comunhão nos lares e precisamos do tempo em comum. Nós precisamos de tudo isso. E os agrupos, no exemplo da nossa igreja, são uma ferramenta sem igual para que isso aconteça. Isso é bíblico, isso está desde os primeiros cristãos. Então, se você não participa de um agrupo ainda, procure um mais próximo. Siga a ordenança do Senhor. Isso não é um pedido, eu digo mais uma vez, é uma ordem. A igreja de Cristo precisa se congregar. A igreja de Cristo precisa se concluir. A igreja de Cristo precisa ser uma. E para que ela seja uma, ela precisa ter comunhão. Ela precisa ter vida em comum. Ela precisa gastar tempo em comum. Nós precisamos disso. E os agrupos são essa ferramenta aqui. E eu posso destacar na história uma pessoa que entendeu isso muito bem, que é o grande avivalista inglês chamado John Wesley. Em suas reuniões de classe, que é como ele chamava os grupos de comunhão, ele diz o seguinte: mal se consegue dimensionar as vantagens que têm sido colhidas dessa pequena regra prudente. Muitos agora vivenciam felizes aquela comunhão cristã da qual antes mal tinham ideia. Eles começaram a levar as cargas uns dos outros e a naturalmente cuidar uns dos outros. E seguindo a verdade em amor, cresceram em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Você quer crescer em Cristo? Você quer experimentar dessa comunhão? Você quer experimentar dessa vida em comum? Participe de um agrupo. Tenha comunhão com seus irmãos. Participe de um ministério, se envolve com ele. Tenha grupos de afinidade. Façam coisas juntos, tenham tempo juntos. Para que vocês possam naturalmente levar as cargas uns dos outros, naturalmente cuidar uns dos outros e naturalmente seguir a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é cabeça, que é Cristo Jesus. Amém? Eu não escutei não. Amém. Espero que pratiquem, não seja só o amém que o pastor disse. Mas irmãos, não percam tempo. Busquem viver esta vida de comunhão como os primeiros irmãos viviam. Vá a um agrupo, tenha comunhão com o seu próximo. Experimente viver a vida da comunhão cristã.
Não fique apenas no banco, vindo a cada domingo cumprir a sua obrigação dominical. Deus te chama para mais do que isso. Contribua com o reino de Deus, ajude a cada um dos seus irmãos que estão necessitados. Se Deus tem te dado recursos para investir na obra dele, invista. Porque se você não for um bom administrador dos recursos que Deus lhe deu, se você não investir na sua obra, você vai ser cobrado por ele. Pode ter certeza. A Bíblia fala sobre isso. Contribua com o reino de Deus e ajude cada um dos seus irmãos. Isto é uma marca da verdadeira igreja de Cristo, a coinonia. Antes de passarmos à próxima marca, é importante enfatizar só uma coisa. Muitas pessoas olham para o texto, no versículo 45, e pensam que a igreja primitiva se desfazia de tudo, quando diz que eles vendiam as suas propriedades e bens. Mas isso não é verdade. Quando nós olhamos, como é que eles poderiam se desfazer de tudo se eles continuavam se reunindo nas suas casas? E isso, quem fazia era quem tinha condições de fazer. Deus não está lhe obrigando a dar tudo que Ele te deu, mas proporcionalmente àquilo que Ele lhe deu, você tem o dever de contribuir com a sua obra. Você não tem que dar tudo, porque tudo já é dele. Você tem que administrar e dar a proporcionalidade que Ele te pediu. E dito isso, Deus permite que irmãos tenham mais posses que outros, sim. Porque para o engrandecimento do seu corpo. Não cabe a nós saber porque algum irmão tem mais e outro menos. Mas cabe a nós, com os recursos que Deus tem nos dado, servir a Ele da melhor maneira possível. Então, esses recursos devem ser sabiamente utilizados para o engrandecimento do reino de Deus e o auxílio dos nossos irmãos. Isso é coinonia. Isso é comunhão. Mas há uma terceira marca, aí ainda no versículo 42, que ele diz que eles se dedicavam no partir do pão e nas orações. A terceira marca é que a igreja de Cristo, ela é uma igreja que ela é dedicada à adoração. Como assim? O maior dever da igreja de Cristo, ela é a adoração. Nós existimos para engrandecer o Senhor, louvá-lo pelos seus feitos. Essa é a nossa maior responsabilidade no mundo. E o evangelismo é uma consequência da adoração a Deus. Muitas pessoas colocam o evangelismo como sendo a coisa principal e o principal dever da igreja, mas não é. O principal dever da igreja é adorar a Deus. O principal dever da igreja é engrandecer o nome do Senhor. E isso naturalmente vai levar ao evangelismo. O evangelismo não é a coisa mais importante também, porque o evangelismo ele cessa aqui na terra, a adoração jamais cessa. Nós iremos adorá-lo por toda a eternidade. Você tem noção do que é isso? Nós estaremos para sempre com Ele e a nossa maior obrigação é adorar ao Senhor. Nossa maior obrigação é fazer o seu nome conhecido através de nossas vidas e pelos feitos dele, adorado em todos os momentos. O texto fala aqui de duas expressões que remetem à adoração na qual os primeiros cristãos se dedicavam. O partir do pão é uma referência à Eucaristia, à ceia do Senhor. Eles se dedicavam a lembrar do seu sacrifício todas as vezes que se reuniam. Eles se lembravam dos seus feitos e dos benefícios que lhes foram otorgados através da imputação dos nossos pecados em Cristo Jesus no madeiro e da imputação da sua justiça em nós para a salvação. Eles lembravam da cruz todos os dias. Eles lembravam de adorá-lo pelos seus feitos todos os dias. Isso era algo claro para eles. Nós temos que adorá-lo todos os dias. Mesmo que nós não celebremos a ceia do Senhor todos os dias, mas é nosso dever adorá-lo ao nosso Deus pelos seus feitos todos os dias. Lembrar do seu sacrifício todos os dias. Isso é algo claro para eles. Um outro aspecto aqui que é mostrado é as orações. E essas orações se referem aqui não somente àquelas orações feitas no secreto, mas também nas orações que eram feitas em comunidade. Era algo factual para as reuniões de oração. Era algo factual em suas reuniões. Oração. Nós temos que orar, nós temos que adorar ao nosso Deus através da oração, através da comunhão com Ele. Se olharmos o restante do livro de Atos, por várias vezes aparece que os irmãos estão juntos para orar em comunidade.
Pedro e João curam o aleijado na entrada do templo quando eles estão indo para a reunião de oração. Quando Pedro é solto, ele vai até a casa da irmã onde eles estão juntos fazendo o quê? Orando. Quando Paulo e Barnabé são chamados para a obra de Deus, eles estão aonde? Juntos orando. A igreja, ela é uma igreja que ora. A igreja de Deus, a verdadeira igreja de Deus é uma igreja que ora. Em secreto e em comunidade. Em todos os momentos ela ora. Irmãos, nós temos que orar mais. Tanto sozinhos em secreto, quanto também em comunidade. Quantos de vocês vêm para o culto de oração na quarta-feira? A igreja fica metade dessas cadeiras aqui. É importante que a gente se reúna para orar. Por isso a nossa igreja tem reunião de oração todos os dias da semana. Segunda tem dos jovens, na terça tem de tarde, na quarta tem de noite, na quinta tem a oração dos homens de manhã, na sexta tem os grupos de oração como com os agrupos, no sábado tem agrupo também, no domingo tem a grande congregação. Em todas elas nós oramos, porque é bíblico que a igreja deve se reunir para orar e para interceder. Você tem que orar mais. Eu tenho que orar mais. Em secreto e em comunidade. A igreja de Atos era uma igreja que se reunia para louvar ao Senhor pelos seus feitos e para reunir em oração coletiva pelo reino do Senhor e o avanço da sua obra. Isso era feito novamente, eu digo, não só nas reuniões do templo, na grande congregação, mas também nas reuniões nos lares, nas casas, nos pequenos grupos. Eles se dedicavam a orar e louvar a Deus por seus feitos, estudando a sua palavra, tendo comunhão tanto nas casas quanto na grande congregação. Isso é uma marca da igreja autêntica. Além disso, com relação à adoração, percebemos também que há dois espaços distintos aqui. O primeiro com o templo e o seu formalismo e institucionalidade que lhe são cabíveis. E o segundo com a reunião nas casas e os encontros informais. Deus está presente em ambos. O culto é formado e feito ao Senhor como uma instituição, e ele é mais institucionalizado para que Deus receba glória. Tudo isso que nós fazemos é para a glória de Deus. As relações, o jeito, a liturgia do culto é para a glória de Deus. Tudo que fazemos deve ser pensando nisso. E nós devemos adorá-lo em todos os momentos. No momento em que cantamos, no momento em que oramos, no momento em que entregamos as nossas ofertas, no momento em que escutamos a palavra, no momento em que intercedemos pelos outros. Todos os momentos são para a glória de Deus. São para adorar ao nosso Senhor. Da mesma forma, em nossos lares, com a informalidade dos nossos lares, das reuniões de oração semanais, nós também devemos glorificar ao Senhor. Possa ser que nas orações não é necessário, quando você se reúne para um momento de oração, meu irmão, você seguir uma liturgia como tem no culto. Deus lhe dá liberdade. Deus lhe dá liberdade para adorá-lo na sua casa como você bem entende, desde que seja com reverência, desde que seja com formalismo. O que tem acontecido é que as igrejas do Senhor, muitas delas, têm vivido em dois extremos. Tem certos cultos que parecem um funeral, e tem certos cultos que parecem tudo menos um culto. Nós temos que manter o equilíbrio, ouvir o Espírito, ouvir o mundo e adorar ao Senhor com a nossa cultura, do jeito que nós temos, do jeito que Ele nos deu e da maneira que Ele se agrada. Nós somos chamados a isso, a glorificar o Senhor com seus feitos. E antes, eles queriam, e notem, irmãos, também, outra coisa importante. Esses irmãos, eles se reuniam no templo dos judeus. Eles eram judeus ainda? Não. Eles não eram mais da religião judaica, mas antes de quererem se separar da igreja, o que é que eles queriam? Eles iam ao templo e louvavam a Deus no templo da maneira correta para levar os outros à adoração. Eles queriam ajudar aqueles povos a verem que a verdadeira adoração estava sendo feita de maneira errada. Isso nos mostra que nós não temos que sair de uma igreja para outra porque tem algo que não concordamos com ela. Porque muitas vezes o que acontece é que ao invés de brigar e reformar contra aquilo que está errado de acordo com a palavra, não com o que você acha, ao invés de você tentar manter o equilíbrio, tentar aprender com a graça de Deus com aquela igreja, o que muitas vezes acontece é que você vai procurar a igreja ao gosto do freguês. Ah, porque eu não gosto do jeito que a missionária canta,
eu não gosto do jeito que o pastor expõe a palavra, eu não gosto do jeito que os agrupos são feitos, eu não acho que é certo o jeito que a escola bíblica é formada. Aquele irmão me olhou de cara feia. São princípios e coisas banais. Não são motivo para abandonar a igreja e procurar outra. Eu poderia aqui listar uma série de razões pelas quais você, enfim, deve abandonar a igreja, mas eu vou citar só uma. Você só deve abandonar uma igreja se ela está indo contra os princípios de Cristo. Outra, você só deve abandonar a igreja se mesmo depois de muita oração, de muita insistência, de muita perseguição, para que você pudesse aprender daquele jeito, você não consegue de jeito nenhum e está prejudicando a sua comunhão com Deus. Aí você vai para outra igreja. Mas se não é por causa disso, não tem uma justificativa plausível. Não há. Eles não queriam separar-se da igreja que havia dos judeus e fazer uma nova. Eles queriam que os outros pudessem ver aquilo que eles faziam. E ao mesmo tempo, eles tinham seus encontros nas casas. O apóstolo Paulo, quando a gente olha, ele também tinha mais ou menos esse mesmo procedimento. Paulo, ele era o apóstolo de Cristo aos gentios. Mas toda vez que ele ia para uma igreja, o que é que ele fazia? Para uma cidade, o primeiro local que ele ia era a sinagoga. Ele ia lá e pregava na sinagoga. Ele ia lá e pregava nessa sinagoga e depois é que ele ia para as casas. E o versículo 43, ele diz ainda que essa reunião era alegre, mas também reverente. 43 ele diz que na alma deles estavam cheias de temor, cheias de respeito, cheias de reverência. Mas o 46 ele diz que eles comiam juntos com alegria. Os nossos cultos têm que ser com temor e com alegria. Nós temos que ter a alegria do Senhor. E o versículo 47 ainda diz que eles viviam louvando ao Senhor. Ele diz, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Enquanto eles louvavam a Deus e o adoravam, e viviam a vida autêntica da igreja de Cristo, eles caíam na graça do povo. Mas aqui há um paradoxo. No capítulo 2, eles caem na graça do povo. No capítulo 3, eles são perseguidos. Por que isso acontece? Como podemos entender isso? A vida cristã, ela sempre coloca o cristão a nível de comparação. Aqueles que são de Cristo, eles vão admirar a igreja. Eles vão, uma hora ou outra, chegar e vai cair na graça do povo. Mas aqueles que são contrários, eles irão perseguir a igreja. Isso é uma marca de uma igreja saudável. A sua adoração constrange, tanto para o bem, quanto para o mal. Tanto positivamente, para que as pessoas queiram aquilo que ela tem, como negativamente, para que as pessoas a persigam. Mas o que é que nós temos que fazer? Adorar. Viver a vida como Deus quer que façamos. Então, nós temos que fazer aquilo que Deus quer. Ao mesmo tempo, nós temos que viver tendo a consciência de que muitos vão ser agregados pela nossa vida de adoração, mas muitos também vão nos seguir. E uma última marca, já caminhando para o fim. Está no versículo 47, a parte B, quando ele diz, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. A igreja de Cristo é uma igreja que evangeliza. É uma igreja que ganha pessoas para Cristo. O texto termina com a afirmação de que todos os dias pessoas eram acrescentadas à igreja. Já imaginou todos os dias alguém se converter? Não é uma bênção? Isso acontecia. Todos os dias acrescentavam. O que isso nos mostra? Nos mostra que uma igreja autêntica não para de testemunhar. Que a igreja autêntica, com sua vida, com sua voz, com seus atos, é uma igreja ativa na obra de Deus e na evangelização. Essa igreja e essa evangelização não é, portanto, um ato ocasional da igreja. Eles não se juntavam apenas uma vez por semana para ir evangelizar de porta em porta, ou para fazerem um ato de uma cruzada evangelística uma vez ao ano, ou um avanço missionário, mas eles estavam diariamente pregando a palavra, diariamente testemunhando do Senhor, e diariamente a palavra de Deus era pregada e pessoas se convertiam. E nisso aí, enquanto eles viviam como igreja, preocupados com o reino, com a sua missão, o próprio Senhor Jesus acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. Não eram eles, mas é o próprio Deus quem garante que isso não vai ser em vão. E é o próprio Deus também que, além de salvar, liga eles à igreja. O que é que isso nos mostra? Que o Senhor não salva alguém para deixar ele sem igreja. O Senhor salva e o liga à igreja de Cristo. O faz parte do corpo. Então não existe cristão desigrejado.
Não existe igreja sem corpo. Se você que está me escutando está sem igreja, então procura uma igreja, porque não existe. Não existe uma igreja sem corpo. A obra é otorgada a todo cristão, e a verdadeira igreja de Cristo entende isso muito bem. Então, para concluir, entendemos que a verdadeira igreja de Cristo, ela tem marcas bem definidas desde o seu princípio. De acordo com esse texto que lemos, ela é uma igreja que se dedica, em primeiro lugar, à palavra, em segundo lugar, à comunhão, em terceiro lugar, à adoração, e em quarto lugar, à evangelização. Que nós possamos, meus irmãos, viver dessa forma. E para encerrar, eu gostaria de fazer minhas palavras de John Stott, quando ele pregou no aniversário de 150 anos da sua igreja em Londres. E foi um discurso inspirado no discurso Eu Tenho um Sonho, de Martin Luther King. Eu peço a paciência dos irmãos para eu ler para vocês. Isso vai demorar uns 5 minutos, certo? Então se prepare. Você já me escutaram demais, mas dá para entender mais um pouquinho. Eu tenho um sonho. Sonho com uma igreja que seja bíblica, que seja leal em cada detalhe à revelação de Deus na Escritura, cujos pastores expõem a Escritura com integridade e relevância, e assim procuram apresentar cada membro maduro em Cristo, cujo povo ama a palavra de Deus e a adornam com uma vida obediente e semelhante a Cristo, que seja preservada de todas as ênfases não bíblicas, cuja vida inteira manifeste a saúde e beleza do equilíbrio bíblico. Eu sonho com uma igreja bíblica. Sonho com uma igreja que seja uma igreja adoradora, cujo povo se reúna para se encontrar com Deus e adorá-lo, que sabe que Deus sempre está no meio deles e que se curva diante dele em grande humildade, que frequente regularmente a mesa do Senhor Jesus para celebrar seu poderoso ato de redenção na cruz, que enriqueça o culto com as suas habilidades musicais, que creia na oração e se apegue a Deus em oração, cuja adoração seja expressa não só nos cultos de domingo e nas reuniões de oração, mas também nas suas casas, no trabalho durante a semana e nas coisas comuns da vida. Sonho com uma igreja adoradora. Sonho com uma igreja que seja uma igreja acolhedora, cuja congregação seja formada de muitas raças, nações, idades e origens sociais, e manifeste a unidade e diversidade da família de Deus, cuja comunhão seja calorosa e receptiva, jamais manchada por ira, egoísmo, ciúmes ou orgulho, cujos membros amem com fervor uns aos outros com coração puro, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros e levando as cargas uns dos outros, que ofereça amizade aos solitários, apoio aos fracos e aceitação aos que são desprezados e rejeitados pela sociedade, cujo amor derrame sobre o mundo exterior o amor atraente, contagioso e irresistível do próprio Deus. Eu sonho com uma igreja acolhedora. Sonho também com uma igreja que seja uma igreja que sirva, que seja Cristo, que veja Cristo como servo e ouça o seu chamado para também ser serva, que seja liberta do interesse próprio, virada do avesso e se dê de modo altruísta ao serviço dos outros, cujos membros obedeçam ao mandamento de Cristo de viver no mundo, permear a sociedade secular, ser o sal da terra e a luz do mundo, cujo povo compartilhe as boas novas de Jesus simplesmente, naturalmente e entusiasticamente com seus amigos, que sirva com diligência a sua própria paróquia, bem como aos residentes e trabalhadores, famílias e solteiros, nacionais e imigrantes, idosos e criancinhas, que esteja alerta às necessidades em mudança na sociedade, que seja flexível e sensível o bastante para continuar adaptando seu programa para ser mais útil no serviço, que possua uma visão global e esteja constantemente desafiando seus jovens a entregar a vida ao serviço e constantemente enviando seu povo para servir. Eu sonho com uma igreja que sirva. Sonho com uma igreja que espera, cujos membros nunca consigam sossegar na afluência material ou no conforto, porque lembram que são estrangeiros e peregrinos sobre a terra, que seja ainda mais fiel e ativa, porque está esperando e ansiando a volta do seu Senhor, que mantenha acesa a chama da esperança cristã no mundo escuro e desesperador, que no dia de Cristo não vai se esconder dele envergonhada, mas levantar-se-á exultante para receber. Eu sonho com uma igreja que espera,
Que esse seja o nosso desejo também. Que esse seja o nosso maior sonho também. Que possamos ser uma igreja que ama. Que possamos ser uma igreja, assim como John Stott disse, uma igreja bíblica, uma igreja adoradora, uma igreja acolhedora, uma igreja que sirva e uma igreja que espera. Amém? Que todos possamos compartilhar desse sonho, porque isso é a igreja. Amém? Vamos orar? Te convido a ficar em pé mais uma vez e a pensar um pouco sobre a nossa igreja, sobre sua vida como igreja. O que eu tenho feito? Como é que eu tenho agido? Será que eu tenho sido dedicado a essas coisas? Será que eu sou dedicado à palavra? Será que eu sou dedicado à comunhão? Será que eu sou dedicado à adoração? Será que eu sou dedicado à evangelização? Será que eu tenho essas marcas em mim? E nós como igreja, será que nós temos essas marcas também? Reflete comigo e ora junto comigo. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela graça que temos de ser parte da Tua igreja, chamados e remidos pelo Teu corpo, pelo Teu sangue na cruz do Calvário, que somos ressuscitados pela Tua ressurreição e glorificados pela Tua vida. Muito obrigado, Senhor, por sermos um corpo, onde não há distinção de raça, de cor, de idade, de posição social, nada pode nos separar. Muito obrigado, porque somos povos de todas as línguas, tribos e nações, que se reúnem e se tornam um. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos faz um, e nos ajuda, Senhor, te pedimos, a ter essas marcas evidenciadas em nosso meio, em nosso coração, em nossa vida. Que sejamos uma igreja bíblica, que sejamos uma igreja, Senhor, acolhedora, que sejamos uma igreja que serve, que sejamos uma igreja adoradora, que sejamos uma igreja que espera, que nos dediquemos à comunhão, que nos sintamos parte da comunhão do Teu povo, que realmente, Senhor, tomemos a nossa parte nesse corpo, que façamos a nossa função, que contribuamos com o Teu reino e com a ajuda aos necessitados. Nos ajuda a fazer mais com os recursos que o Senhor tem nos dado. Nos ajuda a sermos bons administradores e dispenseiros da Tua graça. Nos ajuda a viver para a Tua glória. Nos ajuda a Te adorar, Senhor, e com a nossa adoração contagiar o mundo. Que eles possam olhar para nós e ver ao Senhor e ao Teu Filho que encarnou e morreu por nós. Que possamos cair na graça do povo, não por nós mesmos, não pelo que fazemos, mas pelo Teu sangue que foi vertido por nós, pelo Teu Espírito que habita em nós. Faz com que eles vejam, Senhor, uma adoração fluida, verdadeira e sincera. Nos ajuda, Senhor, a sermos dedicados à oração. Nos ajuda, Senhor, a sermos dedicados a essa vida de acordo com a Tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a nos dedicarmos cada vez mais nas orações, tanto em secreto como no coletivo, a priorizarmos um tempo em nossas agendas para o Senhor e para a comunhão com o Teu povo. Nos ajuda, Senhor, a ser uma igreja que faz diferença nesse mundo, que com a nossa adoração, que com o nosso louvor, com o nosso modo de viver que Te agrada, podemos levar muitas pessoas para Ti. Que sejamos uma igreja que evangeliza, que faz a Tua obra, que ajuda aos necessitados, que não vira o rosto para aqueles que estão necessitados, mas que caminha até eles e oferece não prata e nem ouro, mas a Tua benefício, como Pedro e João fizeram na porta, Senhor, do templo. Nos ajuda a Te oferecer ao mundo, sabendo do que o Senhor fez por nós e entregando as nossas vidas totalmente em Tua obra. Nos ajuda a fazer a Tua vontade, Senhor. E que esse sonho que compartilhamos com nosso saudoso irmão John Stott seja cumprido nessa igreja, seja cumprido nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar.